Bom dia, boa tarde, como estão, queridos alunos? Sou a professora de artes Tarsila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia, usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Deixem salvo o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo o que acontece na aba. Em 2021, continuem acessando novas videoaulas. Deixem o seu like e enviem seus comentários. Neste primeiro semestre de 2021, teremos mostra de artes virtual no canal Portal Aba Digital no YouTube, que acontecerá de 21 a 30 de junho. Participe ao enviar seus desenhos pintados no número de WhatsApp que aparece na tela. Tire fotos com o celular e o seu desenho no mesmo sentido. Se a folha estiver no sentido deitado horizontal, o celular também deve estar. Se o celular estiver inclinado e a folha no sentido horizontal, a imagem da foto sairá distorcida. Se você colocar a sua imagem no sentido em pé, coloque também o celular no mesmo sentido, para não distorcer a sua imagem. Tire mais de uma foto para enviar no número de WhatsApp que aparece no vídeo, para a gente poder escolher a melhor opção. No encontro de hoje, vamos fazer uma composição para a Mostra de Artes Virtual, inspirada na obra Bapuru, de 1928, da pintora brasileira Tarsila do Amaral. Ao encaixar nosso autorretrato numa paisagem com cacto e sol, que lembra o sertão nordestino, seguindo o tema Identidades. Antes de começar a desenhar, observe esta obra, a Bapuru, de 1928, da pintora brasileira Tarsila do Amaral. Ela representou os elementos da identidade cultural brasileira nesta obra, através das cores que também são encontradas na bandeira do Brasil, através da paisagem com o cacto, que remete à vegetação das regiões mais secas e quentes, como o sertão nordestino. E a origem do nome da obra é Tupi-Guarani e significa homem que come gente. Aba significa homem, Pora significa gente e Iu significa comer, que na área das artes significa a capacidade de absorver e aprender coisas novas e diferentes, com uma cultura estrangeira de um país diferente do nosso, para criar e valorizar a nossa cultura nacional, com uma riqueza maior de possibilidades de representação artística. Assim, incorpora-se na realidade artística brasileira um estilo diferente, inovador, moderno, para representar elementos da nossa cultura. Observem cada elemento separadamente. O sol com 2 círculos lembra a forma de um olho com pupila e íris, posicionado no alto da obra como se observasse a cena. A relação de tamanho entre as partes do corpo do personagem principal é desproporcional. Com a cabeça muito pequena em relação ao resto do corpo, tem relação com o termo figura monstruosa, usada por Tarsila para classificar o personagem principal da obra. Em relação aos traços mínimos do rosto deste personagem, não se pode distinguir as feições, por isso não sabemos qual é a sua expressão de sentimento, nem se é do gênero feminino ou masculino. A mão e o pé enorme juntos ao solo, assim como o cacto, mostra a ligação com a terra. No caso do personagem, também lembra o trabalho braçal, físico, diferente do trabalho intelectual. A proposta é fazer uma mistura entre o que foi ensinado no início do ano de 2021 sobre o tema identidades através da construção do autorretrato que fizemos na aula 10 para construir o seu autorretrato de corpo inteiro ou apenas com uma parte do corpo ao lado de um elemento cacto e do elemento sol
E depois de você criar o seu desenho, inspirado na obra Bapuru e no elemento cacto e no elemento sol, é só enviar uma foto para o número do WhatsApp que aparece no vídeo para participar da mostra de artes virtual que acontece no Portal Abra Digital no YouTube no final de junho. Veja as próximas videoaulas sobre pintura e ao finalizar o seu trabalho é só enviar as fotos para participar no número de WhatsApp que aparece no vídeo, com você de corpo inteiro ou apenas com uma parte do corpo, que pode também lembrar a postura com a mão junto ao rosto, como vemos na obra Bapuru, que aparece com o rosto de semi-perfil. Você também pode fazer o rosto de frente ou de perfil, com a mão fechada ou aberta, apoiada na cabeça. O cacto pode ter flores, pode ser liso como na obra Bapuru, pode ter espinhos como eu ensinei na aula de número 17. E assim você vai escolhendo formas diferentes, lembrando que este primeiro sol você pode não utilizá-lo e modificá-lo, assim como foi feito nos outros sóis, para criar diferentes padrões e modificar, acrescentar detalhes diferentes da obra original, para que você crie uma releitura, algo diferente do seu jeito. Para começar, vamos utilizar uma folha branca, uma régua, um lápis grafite e 2 objetos com formato de círculo, um maior e um menor. Eu estou usando uma tampa de garrafa e um copo de plástico. E também vamos relembrar aulas anteriores, porque vamos misturar 3 elementos nessa composição. Para criar um desenho que depois de pintado você pode enviar por WhatsApp para participar da mostra de artes. Você vai fazer um autorretrato seu com as suas características de cabelo, sobrancelhas, olhos, nariz e boca e orelhas. E você vai misturar o seu autorretrato com o formato de cacto conforme a sua preferência. Eu fiz 4 cactos inspirados na espécie Mandacaru, Xique-Xique e Brasília-Puntia. Você pode criar um cacto inspirado em qualquer uma dessas espécies. E você pode modificar linha e formas e tamanhos também, para não ficar uma cópia do meu e nem da obra Bapuru, que nós também vamos se inspirar. Olha só, na obra Bapuru eu tenho aqui um cactus diferente dos cactos que eu ensinei na aula 17. E também vamos utilizar um terceiro elemento, que é o elemento Sol. Na obra Bapuru, o Sol aparece com 2 círculos. Nesta imagem não dá para ver, mas tem uns risquinhos que estão meio apagados aqui. Esta é só uma imagem impressa, por isso não dá para ver todos os detalhes com precisão. Mas este Sol, ele é semelhante a este primeiro padrão, que nós não vamos utilizar, já que a ideia é fazer uma releitura e modificar o que vemos na obra, mas seguindo o estilo dela. Então, eu ensinei a fazer vários padrões de sol, utilizando as formas básicas do sol da obra Bapuru da Tarsila do Amaral, ao criar 2 círculos, um maior e um menor, em todos os padrões de sol que eu ensinei na aula 18 e na aula 19. Só que com resultados diferentes ao combinar formas e linhas, de uma forma bem diferente da forma que a Tarsila do Amaral fez na sua obra. Você pode misturar 2 ou mais padrões de sol e criar o seu sol. E agora vamos começar criando o nosso autorretrato. E ao lado dele você pode criar o sol e o cacto, conforme a sua criatividade. Você pode desenhar o seu autorretrato em qualquer lugar da folha. Eu escolhi desenhar do lado esquerdo para desenhar o sol e o cacto do lado direito. Então eu tenho aqui uma cabeça vista de semi-perfil e inclinada. Eu vou fazer a cabeça inclinada, mas vista de frente.
Então eu vou mudar o ponto de vista em relação à cabeça do personagem da obra Bapuru. A ideia é misturar o seu autorretrato, que você pode fazer de uma forma mais detalhada, com as formas mais simplificadas da natureza. A ideia não é uma cópia desta obra. E você pode acrescentar no cactus elementos como textura, no casco do cactus, flores. Então você pode modificar, você pode até colocar uma roupa no seu personagem. A ideia não é fazer um personagem de corpo inteiro nesta videoaula. Vamos focar apenas na questão do autorretrato ensinada no início do ano, fazendo a cabeça e uma pequena parte do corpo, como o pescoço, a mão e uma parte do braço e também do tronco. Eu vou começar criando uma linha inclinada de eixo para centralizar a cabeça ao redor desta linha. Na sequência, eu vou criar o formato do rosto com uma forma arredondada no topo da cabeça, criando um arco para cada lado. E agora eu vou fazer um arco no final do eixo, na parte de baixo, para marcar a região do queixo. E depois vou criar linhas inclinadas para os dois lados. E agora eu vou juntar com o arco na parte de cima. Criei aqui como se fosse uma forma triangular com a ponta arredondada, para criar o queixo e parte da mandíbula. E agora vou fechar aqui o rosto, juntando com a letra U invertida na parte de cima da cabeça. Você pode criar o seu formato de rosto do seu jeito, conforme eu ensinei nas videoaulas anteriores. E depois eu vou marcar a distância entre os olhos com uma linha, cruzando a linha principal do eixo inclinado. A linha entre os olhos eu já fiz, agora eu vou criar um arco para a forma principal da ponta do nariz e outro arco para fazer a boca com um leve sorriso. Criado nessas linhas de base, eu vou criar os olhos. Vou criar um olho com um arco de um lado e um arco do outro. E depois depois de criar um arco com a curva acentuada para cima, eu vou criar um arco com a curva acentuada para baixo, mas uma curva mais rasa, menos profunda. E vou engrossar a linha de cima dos olhos para representar os cílios. E vou direcionar o olhar com dois arcos para o lado dos olhos. E vou colocar os cílios. Você pode colocar menos cílios do que na realidade. Só vou colocar 4 cílios nos cantos. Se você não quiser colocar os cílios e só engrossar a linha de cima, você pode. E agora eu vou colocar a sobrancelha. Mas antes vou colocar a pálpebra. A pálpebra é uma linha que eu posso colocar um pouco acima dos olhos com um arco. Você não precisa colocar as pálpebras se não quiser. Agora vou colocar as sobrancelhas com um arco deste lado e outro deste. E vou engrossar a sobrancelha com a segunda linha. Se você quiser, você pode colocar um brilho dentro do olho, deixando uma parte sem pintar. Agora eu vou fazer o nariz a partir deste arco. Eu vou criar mais 2 arcos para a região da lateral do nariz. E agora eu vou criar aqui 2 linhas para marcar a linha central do nariz até a região da sobrancelha. E para os lábios eu vou criar 2 linhas onduladas, uma de cada lado da linha do eixo e um arco na parte de baixo.
E vou criar um arquinho nos cantos da boca para destacar a expressão de feliz. Agora eu vou desenhar a orelha com um arco de um lado da cabeça. Se você quiser, você pode fazer uma linha sinuosa, uma linha ondulada deste lado, se não quiser fazer o arco. E também vou criar 2 arcos dentro da orelha para representar as linhas internas. E vou apagar uma parte da linha da cabeça do lado da orelha e aumentar esta curva da orelha para dentro da cabeça. Agora eu vou posicionar as linhas do pescoço com 2 linhas na vertical e agora eu vou desenhar a mão. Só vou desenhar o cabelo por último para colocar o cabelo por trás da mão. Olha só, para fazer a mão, você primeiro coloque uma linha de eixo para a mão e para o braço. Depois, ao redor desta linha, você pode criar uma forma arredondada, como um formato de círculo ou com um formato oval. E depois é só criar 2 linhas inclinadas para fazer o braço. Para fazer a mão nesta posição, você vai apoiar o rosto nesses ossinhos, destacados com uma linha ondulada, e cada arco da linha ondulada representa um ossinho conectado ao dedo. E o polegar vai criar um volume com formato de arco do lado direito da mão e na parte do dorso. Agora é só desenhar os arcos na parte de cima desta forma arredondada. E depois de juntar 4 arcos com uma linha ondulada, você pode fazer um arco um pouco mais para baixo para representar o polegar. E o polegar está dobrado, por isso eu só faço um arco, assim como os outros dedos, já que o polegar está do lado oposto ao dorso da mão. O dorso da mão está na parte que tem unhas. Agora que eu já fiz a mão fechada, eu vou continuar aqui a fazer uma parte do corpo, com uma linha indo em direção aos ombros, ao lado do pescoço e na base dele. E agora é só colocar o cabelo. E eu posso criar uma linha ondulada, passando por dentro da cabeça e no topo da cabeça. De um lado dela até o outro. E depois uma linha por fora, ou várias linhas aqui, ó. Eu posso fazer com que estas linhas externas entrem para dentro em direção à primeira linha, criando volumes de cabelo. Você pode criar mais linhas internas para dar movimento, textura nas divisões das mechas. E agora eu vou criar por trás aqui da cabeça o cabelo preso com uma linha ondulada. E depois vou criar aqui uma parte da gola da camiseta com 2 arcos. Você pode fazer até um volume maior do arco de fora, passando por trás do corpo, desta forma. Depois é só apagar a linha do corpo que passa na gola. E agora é só fazer o cactus e o sol. Para fazer o sol, vou utilizar a forma do copo como molde e vou contorná-la. Fiz a forma maior, agora eu vou fazer a forma menor, com uma parte do sol por trás da cabeça. E depois você pode criar a forma de sol conforme a sua criatividade. Para fazer o cactus, você pode utilizar régua ou fazer a mão livre. Eu vou começar com a forma principal aqui, com 2 linhas. E vou criar uma forma arredondada aqui na parte de cima e depois criar uma ramificação aqui ao lado. E vou encostar essa parte ramificada no sol.
E também a parte do meio vai ser mais alta do que a ramificação do lado esquerdo. E aqui no caso, a altura dessa parte ramificada do cactus está mais alta do que a parte central. Então a gente pode mudar o tamanho e a posição das partes do cacto. E do lado direito do cacto, eu vou criar uma ramificação com a ponta para baixo, já que a obra não precisa ser totalmente realista. Você pode criar as suas modificações conforme a sua criatividade. E agora eu vou desenhar duas flores a partir de 2 círculos, com marcas na parte de fora do círculo maior para direcionar as pontas das pétalas. E você pode fazer o contorno com uma linha mais grossa, apertando mais a canetinha, ou com uma linha mais fina, apertando menos a canetinha. Você pode fazer uma linha mais grossa, passando várias vezes o lápis no mesmo lugar, ou você pode passar menos vezes ou apenas uma vez para fazer uma linha mais fina. E você pode fazer da mesma forma com a caneta esferográfica. Antes de contornar, você pode apagar as linhas que você não vai precisar. Caso você utilize o lápis na cor preta, que borra quando você passa a borracha por cima. Para não ter que contornar a textura gráfica de dentro do cactus que eu vou colocar, eu já vou fazer a textura direto com a caneta esferográfica, ao criar várias linhas, uma do lado da outra, na vertical. E guarde este desenho para a gente pintar numa próxima aula. E depois de pintado, você pode enviar uma foto do seu desenho para o número de WhatsApp que aparece na tela, para participar da Mostra de Artes Virtual do primeiro semestre de 2021. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Boa criatividade! Até a próxima aula!